Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, todos aí animados para mais uma aula de Direito Civil. Hoje nós vamos começar a tratar de um tema extremamente relevante no direito das coisas. Tema, aliás, que vai nos tomar pelo menos de 4 a 5 aulas. Ou seja, praticamente nós vamos tratar dele até o final do curso. É o condomínio. Nós vamos iniciar falando sobre o condomínio geral, depois analisar as principais disposições do Código Civil que tratam do condomínio edilício ou condomínio em edificações, aquele que vocês tradicionalmente conhecem. E por último, vamos falar também um pouco a respeito do condomínio em multipropriedade, que é um instituto novo, recente no direito civil brasileiro e que ainda gera muitas discussões. Bem, hoje nós vamos começar do início, como sempre, evidentemente, falando do condomínio geral. Eu vou começar falando do conceito e das espécies e depois nós passamos a falar dos direitos e deveres dos condôminos. Bem, haverá condomínio sempre que os direitos elementares do proprietário pertencerem a mais de um titular. Isso ocorre, por exemplo, quando duas pessoas se unem, dois, por exemplo, advogados recém-formados, se unem e adquirem em conjunto uma sala comercial onde irão exercer profissionalmente as suas atividades. Ao adquirirem em conjunto essa sala comercial, eles se tornam condôminos coproprietários desse bem imóvel. Não é necessário que ambos contribuam com o mesmo valor para a aquisição. Não há necessidade que o valor pago pelo imóvel, pela sala comercial, seja rateado em partes iguais. Eu posso ter condomínios voluntários, como esse do nosso exemplo, que são formados por pessoas que contribuem de maneira distinta para a aquisição de um determinado imóvel, em proporções distintas. Um paga 70% do valor, o outro paga 30%. E evidentemente que a parte de cada um na coisa comum será proporcional à contribuição que oferecerem no momento da aquisição. Então, eu sempre terei copropriedade, condomínio, quando os direitos elementares do proprietário, usar, gozar, dispor e reaver a coisa, pertencerem a mais de um titular. Alguns podem estar lembrados lá do início do ano, quando ainda estávamos no modo presencial, da seguinte afirmação: os direitos reais têm como um de seus princípios o princípio da exclusividade. Não pode haver mais de um titular de direito real de idêntico conteúdo. Lembram disso? Essa ideia de exclusividade que caracteriza os direitos reais pode, num exame preliminar, sem muito cuidado, parecer confrontar a possibilidade de existência de um condomínio. Ora, se os direitos reais são exclusivos, como eu posso ter duas pessoas titularizando direitos elementares de proprietário sobre o mesmo bem? Simples.
essas duas pessoas que irão titularizar direitos elementares do proprietário sobre o mesmo bem o farão sobre uma parte ideal específica, própria de cada um dos condôminos. Então, vamos imaginar, voltando ao nosso exemplo, que os dois amigos recém-formados resolvam adquirir em conjunto a sala comercial, rateando o preço em partes iguais. Cada um se tornará dono de uma metade ideal sobre aquela sala comercial. Cada um deles será titular de um direito real com conteúdo próprio, específico, ainda que ideal. É impossível, segundo o princípio da exclusividade, eu ter duas pessoas titularizando ao mesmo tempo 100% do mesmo bem. Titularizando o bem como um todo ao mesmo tempo. Isso viola o princípio da exclusividade dos direitos reais. Não viola o princípio da exclusividade dos direitos reais eu ter duas pessoas exercendo sobre frações ideais do mesmo bem direitos reais de conteúdo distinto. Percebem? O fato de cada um ser titular de uma fração ideal distinta da do outro faz com que não seja violado o princípio da publicidade, a publicidade da exclusividade, ok? Prosseguindo. Aliás, só com um detalhe. Em relação a terceiros, os condôminos coproprietários atuam como se fossem donos exclusivos do todo. A divisão existe apenas entre os condôminos. Nós veremos, inclusive, nesse aspecto, que o Código Civil confere legitimidade para um condômino isoladamente, representando os demais, ingressar com ações judiciais visando proteger a coisa. Justamente pelo fato de que, em relação a terceiros, os condôminos são tidos como titulares exclusivos da coisa. Apenas entre eles é que existe essa distinção de frações ideais. Os outros da coletividade devem respeitá-los como se fossem um proprietário único. A gente vai aprofundar isso mais adiante. Muito bem. Nós temos uma série de classificações que envolvem o condomínio geral. Então, o condomínio geral, quanto à origem, ele pode ser voluntário, eventual ou necessário. No condomínio geral voluntário, é aquele que se forma, que se constitui a partir da vontade dos condôminos. É o caso que nós citamos há pouco. Dois jovens advogados se reúnem espontaneamente e resolvem adquirir em conjunto a sala comercial. Sobre essa sala comercial, sobre esse imóvel,
será formado um condomínio resultante da vontade dos condôminos. Ninguém os obrigou a adquirir essa sala. O fizeram em conjunto por livre e espontânea vontade. Já no condomínio eventual, a formação resulta da vontade de terceiros, testador e doador. Os condôminos nunca pensaram em dividir a propriedade da coisa. Nunca pensaram em se associar e adquirir determinado bem em conjunto e assim formarem um condomínio voluntário. Os condôminos são surpreendidos com a formação de um condomínio que os envolve, resultante da vontade de uma terceira pessoa. É o que acontece, por exemplo, quando o pai falece e, não deixando testamento, o único imóvel que lhe pertence passa a ser titularizado pelos filhos na condição de herdeiros necessários. Forma-se um condomínio. Desculpa, eu usei um exemplo errado. Eu falei sem testamento. Esqueçam isso. O sujeito resolve, através de testamento, por vontade dele, deixar um dos imóveis que ele possui para 2 sobrinhos, né? Aí nós temos a formação de um condomínio eventual. Os 2 sobrinhos, que jamais imaginavam se associar para exercer condomínio sobre determinado bem, acabam, por força de um ato de vontade de terceiro, vontade manifestada vontade manifestada em vida, mas com eficácia pós-mortem, esses sobrinhos acabam se tornando condôminos do bem deixado pelo falecido por testamento. Eu resolvo fazer uma doação, né? E resolvo contemplar nessa minha doação 2 primas, com as quais eu tive muito contato durante a minha infância. Eu resolvo fazer uma liberalidade em benefício de ambas. Vejam, elas não se reuniram, elas não concordaram, elas não combinaram, mas acabaram se tornando condôminas desse bem, vamos imaginar um imóvel, objeto da liberalidade que foi feita por mim. Então, 2 pessoas podem se tornar condôminas, podem dividir a propriedade de um bem, sem desejar isso. 2 pessoas podem acabar se tornando condôminas de um determinado bem pela vontade de uma terceira pessoa. É óbvio que isso pode trazer repercussões futuras. De repente, as primas que foram agraciadas com a doação não se dão. E isso pode levá-las a, no futuro, dissolver o condomínio, extinguir o condomínio. Talvez até a vontade do doador, nesse caso, tenha sido uni-las em torno da administração de um bem, a fim de que elas pudessem se entender melhor. Mas, enfim, isso pouco importa. O importante é que pode haver a instituição de um condomínio contra a vontade dos condôminos, por força de uma manifestação de vontade de um testador ou de um doador. Nós já continuamos.